Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Queremos agradecer a todos que estão se inscrevendo e compartilhando o canal. Peço a vocês que continuem dando aquele like e ativando o sininho das notificações para receber novos conteúdos, pois todos os dias compartilhamos novos vídeos. E continuando a série sobre os maiores cometas do universo, e hoje vamos falar do Mackinac C 2006 P1. O cometa Mackinac C 2006 P1, também chamado de o Grande Cometa de 2007, é um cometa não periódico descoberto em 7 de agosto de 2006 pelo astrônomo anglo-australiano Robert Mackinac. Foi o mais brilhante cometa dos últimos 40 anos, e pôde ser observado a olho nu em ambos os hemisférios da Terra entre janeiro e fevereiro de 2007. Com uma magnitude aparente estimada em -6.0, foi o segundo cometa mais brilhante desde 1935. Atingiu o seu periélio em 12 de janeiro e sua cauda alcançou uma extensão de 35º em seu máximo. Mackinac descobriu o cometa em uma imagem CCD em 7 de agosto de 2006. Dispositivo de carga acoplada ou CCD, Charge Coupled Device, é um sensor semicondutor para captação de imagens formado por um circuito integrado que contém uma matriz de capacitores acoplados. Sob o controle de um circuito externo, cada capacitor pode transferir sua carga elétrica para um outro capacitor vizinho. Durante uma observação de rotina para a Siding Spring Survey, que busca objetos próximos da Terra que podem representar perigo por uma colisão eventual. O Siding Spring Survey, SSS, é um programa de pesquisa e monitoramento de objeto próximo da Terra. E, mais especificamente os chamados objetos potencialmente perigosos, que podem ter órbitas de tal forma que eles possam impactar com a Terra. O cometa foi descoberto em sua passagem pela constelação do Ofiuco, brilhando fracamente com uma magnitude de cerca de mais 17. Entre agosto e novembro de 2006 o cometa foi fotografado e rastreado enquanto se movia do Ofiuco para o Escorpião, aumentando seu brilho para mais 9, mas ainda fraco demais para ser visto a olho nu. Então o cometa foi perdido por causa do ofuscamento solar. Ao reaparecer, se tornou evidente que seu brilho aumentava rápido, alcançando a visibilidade a olho nu em janeiro de 2007 para observadores do hemisfério norte, então passando pela constelação de Sagitário, ali permanecendo até 13 de janeiro. O periélio foi atingido em 12 de janeiro a uma distância de 0,17 unidades astronômicas. Era perto o bastante do Sol para ele ser observado pelo Observatório Orbital SOHO, o que aconteceu entre 12 e 16 de janeiro. Devido a esta proximidade com o Sol, no hemisfério norte os observadores tinham pouco tempo de observação, somente durante o crepúsculo. Quando atingiu seu periélio já era o mais brilhante cometa desde o Ikea-Seki, de 1965, e então foi apelidado de o Grande Cometa de 2007. Entre 12 e 14 de janeiro o cometa Mackinac atingiu sua magnitude aparente máxima, de -6.0, com um pico de -5.5 no dia 14, e podia ser visto durante o dia. Seu perigeu foi alcançado em 15 de janeiro, a uma distância de 0,82 unidades astronômicas. No dia 15, conforme a observação do Observatório de Perth, seu brilho caíra para -4.0. Depois de ultrapassar o Sol o cometa começou a ser visto do hemisfério sul. Em 3 de fevereiro de 2007 a sonda Ulysses passou inesperadamente através da cauda do cometa a 160 milhões de milhas de seu núcleo. O Ulysses é uma sonda espacial, lançada pelo ônibus espacial, missão STS-41 da NASA em 6 de outubro de 1990 e é uma missão gerenciada pela Agência Espacial Europeia, ESA e pela NASA. As evidências do encontro foram publicadas no Astrophysical Journal de 1º de outubro de 2007, e os instrumentos acusaram uma química complexa compondo a cauda. As caudas dos cometas, devido ao vento solar, apresentam-se sempre voltadas para o lado oposto ao Sol. Quando o cometa se aproxima, esta o segue, porém ao se afastar esta o precede. A radiação e o vento solar ao dissociar as moléculas que constituem o cometa, geram combinações moleculares indicadas pelos espectros quando analisada sua cauda, dando pistas de sua composição. Basicamente a composição da maioria dos cometas é água, nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás amoníaco e cianogênio. Estes permanecem congelados enquanto o cometa está afastado do Sol. Ao se aproximar os compostos aquecem e gaseificam por sublimação,
ocorrendo a ejeção destes elementos do interior do núcleo, surgindo assim a coma e a cauda. Estas não se processam de maneira simétrica, pois em virtude da rotação, os jatos podem acelerar como retardar, ora funcionando como jatos de foguete, acelerando-o, ora funcionando como retrofoguetes, freando-o. Quando o cometa se distancia do Sol, com o resfriamento, o processo se desfaz. O núcleo é a parte central e sólida de um cometa, popularmente chamado de bola de gelo sujo. Um núcleo cometário é composto de rochas, poeira e gases congelados. Quando aquecido pelo Sol, os gases sublimam e produzem uma atmosfera cercando o núcleo conhecida como coma. A força exercida na coma pela pressão de radiação do Sol e do vento solar causam a formação de uma enorme cauda, que aponta para a direção oposta ao Sol. Um núcleo cometário típico possui um albedo de 0,04. O núcleo de alguns cometas pode ser frágil, uma conclusão apoiada pela observação de cometas que se partiram. Entre os cometas que se dividiram incluem-se o 3D Biela em 1846, o cometa Schumacher-Levy 9 em 1992, e o 73P Schwarzenbach de 1995 a 2006. O historiador grego Eforus relatou a divisão de um cometa no inverno de 372 a 373. Suspeita-se que os cometas dividem-se por causa de estresse térmico, pressão do gás interno, ou impacto. Acredita-se que a maioria dos núcleos cometários não tenham mais que 16 km de diâmetro, 10 milhas. Mas já se conhece núcleos de cometas com mais de 40 km de diâmetro. O maior Centauro, asteroides instáveis, que atravessam as órbitas do planetas, e são de gelo, tem o tamanho estimado entre 250 km a 300 km de diâmetro. 3 dos maiores deles incluem 10.199 Cariclo, 258 km, 2060 Chiron, 230 km, e o 1995 SN55, 300 km, atualmente perdido. O espectrômetro de íons do vento solar da sonda detectou íons U3 mais inesperados, possivelmente carregados de elétrons em sua passagem pela cauda, bem como uma redução surpreendente da velocidade do vento solar em metade de seu valor. Espectrômetro é uma nomenclatura que descreve uma grande variedade de instrumentos usados nas áreas de química e física. Estes equipamentos são utilizados para medir a variação de uma característica física em um determinado intervalo, ou seja, um espectro. Normalmente o vento solar tem uma velocidade de 700 km por segundo, mas no interior da cauda foi acusado 400 km por segundo. O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. Essas partículas podem ser elétrons e prótons, além de subpartículas como os neutrinos. Próximo da Terra, a velocidade das partículas pode variar entre 400 e 800 km por segundo, com densidades próximas de 10 partículas por centímetro cúbico. Variações na coroa solar, devido à rotação do Sol e às suas atividades magnéticas, tornam o vento solar variável e instável, exercendo influência nos gases ao redor da estrela e planetas próximos a esta. No espaço próximo à Terra, observa-se que o vento solar lento tem uma velocidade de 300 a 500 km por segundo, uma temperatura de 1,05 K e uma composição que se aproxima da corona. O cometa Mackinac, C2006P1, é não apenas o mais brilhante cometa que a Sorro já observou, mas também o mais brilhante cometa observado dos últimos 40 anos. O cometa passou pelo Sol entre 12 e 15 de janeiro, e está agora a emergir nos céus do hemisfério sul. Durante o seu próximo encontro com a nossa estrela, o cometa Mackinac tornou-se um objeto visível de dia à vista desarmada. Foi descoberto a 7 de agosto de 2006 pelo grande caçador de cometas, Rob Mackinac. Na altura da descoberta, o cometa era um objeto muito tênue, mas a distância periliana prevista, menor distância do Sol, de 0,17 unidades astronômicas indicava já que o objeto teria o potencial de se tornar bastante brilhante. O instrumento LASCO a bordo da sonda Sorro tem a capacidade de observar cometas à medida que se aproximam bastante do Sol. Felizmente para nós, o cometa Mackinac passou mesmo pelo campo de visão do LASCO C3. Não sabemos ainda com exatidão o brilho máximo do cometa, mas é definitivamente mais que magnitude -3.
É por isso muito mais brilhante que o cometa Near ou que o cometa 96P Machaus. Por outras palavras, o cometa Mackinac é de longe o mais brilhante e mais espetacular que a Sorro já observou. O cometa apareceu no campo de visão do coronógrafo LASCO C3 da Sorro por volta das 2h a 12 de janeiro. Passou o seu periélio por volta das 19 horas do mesmo dia, e saiu do campo de visão do C3 por volta das 3 horas do dia 16. Dado que o LASCO foi construído para observar a tênue coroa solar, os seus tempos de exposição não estão afinados para lidar com objetos tão brilhantes como este extraordinário cometa. O cometa Mackinac não vai aparecer novamente, pois só será visto novamente daqui a 100.000 anos. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Queremos agradecer a todos e convidar para o próximo episódio dos maiores cometas do universo e estaremos falando do cometa Hale-Bopp.